Nosso irmão cristão, que suportou 100 dias angustiantes nas profundezas do inferno dentro do reino de Satanás, graciosamente compartilhou seu profundo testemunho conosco por e-mail. Ele testemunhou eventos além da compreensão humana, e agora, sem alterações, contarei suas palavras conforme ele as transmitiu. Meu nome é Mark e tenho 53 anos. Fui criado em um lar cristão, onde os ensinamentos da fé foram tecidos do tecido da minha criação. Na minha juventude, senti uma conexão vibrante com Deus, acreditando de todo o coração que andava perto dele. No entanto, com o passar dos anos, os fardos implacáveis da vida e as distrações do mundo material começaram a corroer esse vínculo sagrado. Meus atos de adoração diminuíram e minhas orações se tornaram meras rotinas, sem o fervor que antes tinham. Embora minha fé ainda permanecesse dentro de mim, ela havia diminuído, perdendo a profundidade profunda que antes possuía. Um vazio profundo se instalou em meu coração, mas eu não sabia como preencher esse vazio. Finalmente, a realidade me atingiu de que a mudança era essencial. Eu ansiava por reacender meu relacionamento com Deus e me comprometer mais firmemente com seu caminho divino. Em busca dessa reconexão, embarquei em uma jornada rigorosa de jejum e oração, um processo de purificação projetado para enfraquecer meu corpo enquanto fortalecendo meu espírito. A cada dia, eu comia menos e dedicava cada momento livre à oração, refletindo sobre meus pecados passados e buscando o perdão de Deus por minhas transgressões. No final de um dia particularmente exigente, a exaustão me envolveu como um cobertor pesado. Enquanto minhas pálpebras se fechavam, experimentei uma sensação indescritível de paz misturada a um mal-estar inquietante. De repente, senti uma força inexplicável me puxando para outro reino, como se eu estivesse deslizando para a inconsciência. O que durou 100 dias no mundo físico pareceu uma eternidade naquela experiência sobrenatural. Era como se eu estivesse deixando minha existência terrena para trás. Quando finalmente abri meus olhos, fui engolido por uma escuridão profunda, um vazio aparentemente infinito onde nem luz nem som podiam penetrar. Essa escuridão não era apenas uma ausência de luz, parecia tangível, envolvendo-me como uma mortalha sufocante. O silêncio era ensurdecedor e opressivo, eu estava enredado em um vazio desolador, onde até mesmo a ausência de som carregava um peso de presságio. No fundo do meu ser, eu sentia que minha alma não pertencia a esse lugar terrível, e eu entendia no meu âmago que eu nunca encontraria consolo aqui. Naquele momento arrepiante, uma figura sombria emergiu da escuridão opressiva e se aproximou de mim. Ela tinha uma aparência de humanidade, mas era distintamente desumana. Chifres se projetavam ameaçadoramente de cada lado de sua cabeça, emprestando-lhe uma presença demoníaca inconfundível. Seu físico musculoso e robusto sugeria uma prontidão predatória, como se pudesse atacar a qualquer instante. Em suas mãos estava um cajado, um objeto que irradiava uma sensação de poder, com sua ponta parecendo absorver a própria essência da escuridão que envolvia o próprio inferno. Inclinando-se para mim, ele sussurrou meu nome, Mark, e naquele momento, sua voz despertou os terrores mais profundos dentro de mim. A pura malevolência que brilhava em seus olhos era avassaladora, como se todo o ódio e fúria do abismo se unissem em um único olhar penetrante. Este ser tinha vindo por minha alma, com a intenção de me arrastar para o desespero eterno. A frieza gélida de sua voz enviou tremores por todo o meu ser, acendendo uma vontade desesperada de resistir, mas eu me vi preso sem ter para onde escapar. O pânico surgiu dentro de mim enquanto eu instintivamente tentava fugir, apenas para descobrir que não havia para onde correr. Naquela percepção angustiante, entendi que meu corpo físico não tinha poder aqui. Ao meu redor estavam entidades demoníacas, e eu senti como se minha alma estivesse enredada em uma prisão invisível. Eu me senti sendo puxado para um abismo escuro que parecia diferente de qualquer prisão na terra, era um reino mergulhado em sombras, onde até minha própria essência tremia de medo.
Conforme eu era arrastado mais profundamente para as garras daqueles seres demoníacos, eu era engolido por um medo profundo e pelo peso sufocante do desconhecido. A cada passo, eu era traído ainda mais para uma escuridão consumidora. As paisagens desoladas ao meu redor refletiam as profundezas do próprio inferno. Parecia que cada passo que eu dava era acompanhado pelo arrancamento de um pedaço da minha alma. Ao meu redor havia uma extensão infinita de terra árida, repleta de rochas cinza claras desprovidas de vida. O céu acima estava envolto em nuvens escuras e ameaçadoras, bloqueando qualquer traço de luz. Meus ouvidos foram atacados por uma cacofonia de sussurros, gemidos e gritos angustiados, surgindo de todas as direções como um eco de sofrimento que parecia interminável, envolvendo meu espírito em um cobertor de desespero. Depois do que pareceu uma eternidade vagando por essa paisagem de pesadelo, cheguei a um portão enorme feito de pedras largas e altas. Naquele instante, reconheci que o reino de Satanás estava além desse limiar. As pedras estavam marcadas por cruzes caídas e decadentes, lembretes claros de que Deus não tinha lugar neste reino miserável. Quando o portão se abriu e eu entrei, um odor fétido invadiu meus pulmões, sobrecarregando minha alma ainda mais. O cheiro acre de carne queimada misturada com enxofre impregnou o ar, criando uma atmosfera sufocante que pesava muito sobre mim. De repente, figuras surgiram diante de mim, presas ao chão por pesadas correntes e grilhões, suas formas atormentadas por uma agonia indescritível. À primeira vista, reconheci alguns rostos familiares, meus irmãos cristãos, os mesmos homens com quem eu já havia me sentado lado a lado na igreja, orando e louvando fervorosamente juntos. No entanto, agora, neste lugar sombrio e horripilante, eles estavam acorrentados e sofrendo, pagando um alto preço pelos pecados que os haviam enredado. As correntes se agarravam às suas almas, e a cada passo doloroso que davam, a angústia e o remorso gravavam linhas mais profundas em suas expressões. O desamparo absoluto da situação deles pesava muito sobre meu espírito, um fardo que eu mal conseguia suportar. Entre eles estava James, um velho amigo cuja presença me chocou profundamente. Ao longo de sua vida, James foi conhecido como um homem fiel e devoto, um farol de firmeza em nossa comunidade. No entanto, aqui, dentro dos limites do reino de Satanás, ele se contorcia em tormento, despojado da dignidade que eu admirava. Quando nossos olhos se encontraram, o desespero nublou seu olhar e, por um breve momento, me perguntei se ele sequer me reconheceu. Então, em um sussurro trêmulo que cortou a escuridão espessa, ele falou meu nome: Mark, como você chegou aqui? Sua voz tremia não apenas de medo, mas com o profundo peso do desespero que o cercava. Eu caí aqui enquanto jejuava e orava, respondi suavemente, meu coração doendo ao vê-lo. Mas como você veio parar aqui, James? Enquanto eu falava, notei seu olhar cair no chão, a vergonha inundando suas feições como um maremoto. Minha fé em Deus era superficial, Mark. Eu fazia boas ações para os outros, mas no fundo, eu estava cheio de orgulho. Eu não agia para a glória de Deus, eu buscava o louvor dos homens. Mesmo na minha adoração, eu estava servindo aos meus próprios interesses em vez de verdadeiramente honrá-lo. À medida que as palavras de James absorviam, eu sentia a verdade arrepiante de sua confissão reverberar dentro de mim. Os outros cristãos ao nosso redor começaram a notar, seus olhos cheios de profunda tristeza e um pesado senso de vergonha. Naquele momento, eu percebi uma verdade dolorosa: cada alma aqui já acreditou que era fiel a Deus, mas eles se permitiram ser escravizados pelos desejos mundanos e seus próprios egos. As correntes que os prendiam não eram meramente físicas, mas representavam os grilhões espirituais forjados por suas escolhas e sua negligência da verdadeira essência da fé. Entre as almas angustiadas, avistei uma mulher chamada Marta, alguém que eu lembrava como uma seguidora devota que frequentemente orava e buscava o perdão de Deus dentro da nossa comunidade da igreja.
Presa por correntes que refletiam sua prisão espiritual, ela estendeu as mãos em minha direção, sua voz cheia de desespero. Mark, me ajude, por favor. Preciso sair daqui, só mais uma chance de realmente me dedicar a Deus. Seu apelo tocou um acorde profundo dentro de mim, fazendo com que um peso indescritível se instalasse em minha alma. O lugar em que me encontrava não era meramente uma prisão, era o próprio reino de Satanás, um reino onde até mesmo a menor infração poderia levar à escravidão eterna. Enquanto eu observava essas almas atormentadas, uma profunda percepção tomou conta de mim. Nossa fé deve ser robusta, não apenas expressa em nossas palavras, mas profundamente enraizada em nossos corações. O ar estava denso com os gemidos e gritos desesperados dos perdidos, cada pessoa suportando um tormento único ditado pelos pecados que cometeram durante suas vidas. A visão de tanto sofrimento me forçou a confrontar a gravidade do pecado e a importância primordial da lealdade inabalável a Deus. No reino de Satanás, cada ação reverberava com consequências eternas, e cada alma presente estava pagando um alto preço por suas transgressões. Em um momento, meu olhar caiu sobre uma alma se contorcendo impotente no chão diante de mim. Ao olhar mais de perto, percebi com um choque de reconhecimento que era meu velho amigo, Michael. Ele tinha sido um membro querido de nossa igreja, conhecido por sua gentileza, ajuda e aparente devoção. No entanto, o homem diante de mim não tinha nenhuma semelhança com o Michael que eu conhecia. Seu rosto estava contorcido em angústia, desprovido do calor e da compaixão que o definiram. Seus olhos, antes brilhantes de esperança, agora estavam nublados de desespero, refletindo as profundezas do sofrimento que ele suportou. Reunindo minha coragem, inclinei-me mais perto e gritei para ele: Michael, você está aqui. Ele se virou para mim, seus olhos arregalados e penetrantes, como se buscasse desesperadamente esperança em meu rosto. Mas o lampejo de esperança que acendeu em seu olhar foi rapidamente extinto, substituído por um profundo sentimento de remorso doloroso. Naquele momento, entendi que a fachada da fé poderia ruir diante do verdadeiro desespero, e senti o peso de nossa história compartilhada, as memórias de nossas vidas entrelaçadas à luz do amor de Deus agora ofuscadas pela escuridão que nos cercava. Mark, ele disse, sua voz um sussurro rouco, tremendo de fraqueza, é surpreendente me ver aqui, não é? Mas eu mereço este lugar. Fiquei momentaneamente atordoado, lutando contra a descrença. Mas você era uma boa pessoa. Você sempre foi prestativo e acreditava em Deus, gaguejei, perplexo com sua admissão. Michael balançou a cabeça lentamente, um sorriso dolorido piscando em seu rosto. Sim, eu posso ter parecido assim por fora. Mas no fundo do meu coração, minha fé em Deus era apenas superficial. Enquanto outros me elogiavam por minha gentileza, eu estava cego pelo orgulho, me elevando em vez de servi-lo. As boas ações que realizei não foram atos de amor a Deus, mas sim um meio de ganhar a admiração dos outros. E agora, aqui estou eu, enfrentando as consequências dessa superficialidade. Sua voz tremeu, e lágrimas escorriam por suas bochechas, lágrimas que não eram meramente lágrimas de tristeza, mas gotas de profundo remorso, jorrando das profundezas de sua alma atormentada. Antes que eu pudesse responder, um gemido triste chamou minha atenção da minha esquerda. A voz pertencia a Sarah, uma mulher que uma vez orou ao meu lado durante nossa adoração terrena. Virando-me para ela, vi seu rosto enterrado em suas mãos, seu corpo tremendo com soluços. Aproximei-me lentamente, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Sarah, chamei gentilmente. Ela abriu os olhos, revelando a profunda tristeza gravada em suas feições. Mark, não acredito que estou aqui, disse ela, com a voz grossa de desespero. Talvez isso seja um sinal para mim. Deus quer que eu confesse meu remorso a você. Seus olhos queimavam com uma dor crua e não filtrada.
Eu costumava pensar que era uma boa cristã enquanto estava viva, mas eu estava tão errada. Sempre incentivei meus filhos a viverem nos caminhos de Deus, mas, na realidade, falhei em dar um verdadeiro exemplo para eles. Em vez de nutrir seus espíritos, eu os disciplinei severamente, quebrando seus espíritos sob o pretexto de ensinar. Eu os assustei para longe do mundo proibindo música secular e até ofereci álcool ao meu filho adolescente. Um dos meus filhos se tornou alcoólatra por causa das minhas ações equivocadas. Agora estou aqui, lutando com a verdade agonizante de que a verdadeira razão pela qual meus filhos se afastaram de mim foi meu próprio orgulho e meus erros. Enquanto sua confissão pairava no ar, eu podia sentir o peso de sua tristeza pressionando nós dois. Era um lembrete gritante de quão facilmente nossas intenções poderiam ser distorcidas e como as consequências de nossas escolhas poderiam ressoar muito além de nossa compreensão. Suas palavras reverberaram profundamente em minha alma, carregando um peso de verdade tão profundo que senti o remorso interior de Sarah como se fosse meu. Esse fardo de arrependimento, que passou despercebido durante nosso tempo na terra, surgiu aqui na escuridão implacável. Testemunhar as inúmeras almas como Sarah, cada uma lutando com seu próprio tormento de remorso, iluminou a injustiça gritante que governava o reino de Satanás. Depois de um tempo, meus olhos caíram sobre outro rosto familiar, John, um homem que uma vez se sentou ao meu lado na igreja, unido em oração e fé. Agora, seus olhos pareciam perdidos nas sombras opressivas, lutando para se ajustar à escuridão que o envolvia. Quando ele se virou para mim, um lampejo fugaz de esperança cintilou em suas feições, mas rapidamente desapareceu, substituído por uma profunda tristeza. Mark, você não deveria estar aqui, ele disse suavemente, sua voz tingida de desespero. Este lugar, ele traz à tona todos os pecados ocultos que enfraquecem nossas almas e nos desviam de Deus. Eu até senti ciúmes de você enquanto estávamos na terra. Eu invejei o que você tinha, e esse ciúme me corroeu profundamente. Ele lentamente me desgastou, finalmente me levando a este lugar desolado. Sua confissão me atingiu como um raio, destruindo a imagem que eu tinha dele como um amigo firme de Deus. John, uma alma que eu já considerei próxima do divino, agora estava enredada nas garras do ciúme dentro do reino de Satanás. Essa percepção me deixou cambaleando, pois entendi uma verdade dolorosa. Muitas vezes acreditamos que estamos caminhando no caminho de Deus, mas, ao abrigarmos pecados ocultos em nossos corações, inconscientemente puxamos nossas almas para uma escuridão cada vez mais profunda. As confissões de remorso desses indivíduos deixaram marcas indeléveis em meu espírito. Cada um deles se percebia como cristãos devotos, mas secretamente alimentavam sombras em seus corações. Agora, presos neste reino de pesadelo, eles estavam presos em um ciclo interminável de sofrimento, forçados a reviver as mesmas agonias cada vez que retornavam à vida. Este ciclo infernal apenas aprofundou seu remorso e os acorrentou ao preço eterno de seus pecados, um tormento que ecoava através do próprio tecido de seu ser. Observar o tormento cíclico dessas almas perdidas encheu meu espírito com um sentimento ainda mais pesado de remorso. Diante de mim estava uma multidão de almas pecadoras, entre elas as mais atormentadas, envoltas em chamas tão ferozes que nada ao seu alcance poderia extingui-las. Essas chamas azuis dançavam com uma intensidade aterrorizante, como se tudo que tocassem estivesse destinado a derreter no nada. Essas almas estavam pagando o preço final pelos momentos fugazes que haviam se rendido aos seus desejos básicos, agora presas em uma chama atormentadora. Eles eram vítimas da luxúria, aqueles que traíram seus votos, perseguiram prazeres proibidos e entregaram seus corpos a desejos insaciáveis. Enquanto eu observava, ficou dolorosamente claro que a agonia que essas almas suportavam não conhecia limites. Cada olhar cheio de chamas gritava com horror silencioso, enquanto o fogo infernal consumia seus corpos, transformando-os em cinzas enquanto suas bocas e braços eram cortados, tornados inúteis pelas chamas.
Justo quando eu pensava que seus corpos estavam finalmente aniquilados, eles foram inexplicavelmente renovados, empurrando-os de volta para aquele ciclo horrível de sofrimento, forçando-os a experimentar seu tormento novamente. Mais adiante, encontrei outro grupo de almas se contorcendo em profunda agonia, sujeitas às suas próprias punições implacáveis. Esses eram os mentirosos, enredados em uma teia de seu próprio engano. Eles eram atormentados não apenas pelo sofrimento físico, mas pelas próprias mentiras que haviam contado durante suas vidas terrenas. Suas línguas, como se imbuídas de uma vida própria, se torciam contra eles, forçando cada alma a confrontar as falsidades que haviam contado. Implacavelmente, suas línguas recitavam os segredos mais obscuros e os aspectos mais vergonhosos de seus passados, cada falsidade cortando mais fundo do que a anterior. A cada mentira dita, as feridas infligidas por seu engano se reabriam, fazendo com que sua angústia se multiplicasse. Essas palavras implacáveis se tornaram instrumentos de seu tormento, levando as almas ainda mais a um abismo de remorso e vergonha. Cada repetição os condenava a uma agonia ainda mais profunda, um ciclo interminável de arrependimento que apertava seu controle em torno de seus corações. Era um tormento que não apenas punia suas ações, mas também os forçava a reviver a dor que haviam causado aos outros, deixando-os presos em um estado de sofrimento perpétuo. Forçadas a suportar as consequências de suas mentiras mais intensamente, as almas lutavam desesperadamente para silenciar suas vozes atormentadoras. Elas arranhavam suas bocas com mãos trêmulas, tentando abafar suas línguas, mas era inútil, suas línguas se recusavam a obedecer. Em vez disso, elas articulavam persistentemente todas as falsidades que haviam proferido na vida. Cada mentira articulada revelava seus segredos mais sombrios, e com cada palavra falada, a dor e a vergonha gravavam linhas mais profundas em seus rostos, tornando sua angústia ainda mais palpável. Nas profundezas sufocantes do inferno, encontrei uma figura que nunca esperava ver novamente, meu pai. Reverenciado como um homem devoto durante sua existência terrena, ele era conhecido por nunca faltar a um culto, sempre se apresentando como um pilar de fé. Mas aqui estava ele, preso em um reino de desespero. Quando seus olhos encontraram os meus, a decepção que irradiava dele era inconfundível. Naquele momento, entendi as razões de sua presença neste lugar miserável. Ele sempre carregou uma tempestade de raiva dentro de si, frequentemente gritando e impondo sua vontade estrita sobre os outros. A gratidão nunca havia enfeitado seus lábios. Testemunhar meu pai em tal estado, dominado por profundo remorso e dor, despertou uma torrente indescritível de emoções dentro de mim. Ele não estava sozinho, ele estava enredado no mesmo ciclo incessante de inúmeras outras almas consumidas pela raiva. Eu o observei confrontar os seres ao seu redor, atacando com fúria descontrolada. No entanto, a cada golpe, sua agressão se tornava uma punição que ricocheteava sobre ele, intensificando seu sofrimento. Assim que ele estava prestes a liberar sua ira, sua força inexplicavelmente diminuía, enviando seus golpes em espiral para o vazio. Cada ataque fracassado deixava ainda mais entrincheirado no desespero. A expressão no rosto do meu pai era um testemunho assustador de como a raiva o havia corroído, devorando seu espírito mais a cada momento que passava. Cada tentativa fútil de afirmar seu poder sobre seus algozes apenas aprofundava sua dor, arrastando-o mais fundo em uma batalha interna da qual ele não conseguia escapar. Vê-lo lutar impotentemente neste ciclo implacável acendeu um desejo dentro de mim de estender a mão, de confortá-lo em seu tormento. No entanto, eu entendi que não poderia estender minha mão aqui, esta era uma batalha que ele tinha que enfrentar sozinho, um confronto com sua própria alma e a raiva que o aprisionou por muito tempo. Por um momento fugaz, nossos olhos se encontraram. Um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, mas foi rapidamente ofuscado por uma sensação avassaladora de remorso. Ele abaixou a cabeça em silêncio e, com uma voz rouca, começou a falar: Mark, meu filho, você não deveria ter testemunhado isso.
Agora eu vejo. Eu vim a entender o quão ingrato fui durante toda a minha vida. Eu falhei em reconhecer as bênçãos ao meu redor, sempre ansiando por mais, consumido pela raiva e rebelião. Eu orei, mas o fiz sem gratidão genuína em meu coração. Agora estou pagando o preço por cada momento em que deixei de demonstrar gratidão. Suas palavras ressoaram com profunda dor, ecoando pela extensão desolada ao nosso redor. O remorso em seus olhos era um oceano vasto demais para ser contido por meras palavras, uma tristeza tão profunda que transcendia a própria linguagem. Sua falta de gratidão o havia aprisionado neste ciclo interminável de sofrimento, e testemunhá-lo em tal desespero deixou um vazio pesado dentro da minha própria alma, reverberando com um eco de profunda tristeza. Este reino era um lugar desprovido da presença de Deus, nem mesmo sua luz conseguia penetrar na escuridão sufocante. A ausência de sua graça perdoadora me encheu de uma sensação avassaladora de vazio e remorso. Tudo ao meu redor era uma cacofonia de nossos erros passados, onde nenhum pecado era esquecido ou ignorado. O vazio deixado pela ausência de Deus neste reino escuro parecia um tormento contínuo, onde almas sobrecarregadas de arrependimento eram arrastadas mais profundamente para a desesperança e o desespero. No meio dessa escuridão aterrorizante, senti o calor implacável das chamas azuis e brancas me cercando. Essas chamas irradiavam uma intensidade insuportável, consumindo a própria essência das almas presas nelas. Era como se tudo envolto nesse fogo azul estivesse destinado a derreter no nada. Em meio aos gritos penetrantes e aos gritos angustiados que surgiam de todos os cantos dessa paisagem infernal, temi que minha própria alma se perdesse no inferno. No entanto, mesmo nas profundezas do desespero, um lampejo de esperança permaneceu dentro de mim, uma voz tranquila me incitando a buscar refúgio em Deus. Comecei a orar, minha voz mal era um sussurro, tremendo de medo e desespero. Deus, eu disse, a palavra cheia de desejo, não me deixe aqui. Salve-me dessa escuridão. Guie-me. Mas assim que minhas orações deixaram meus lábios, senti a presença arrepiante de seres demoníacos me cercando. Embora permanecessem escondidos da minha vista, seus assobios ameaçadores e murmúrios sinistros penetraram em minha consciência, tentando sufocar minha oração. Parecia que eles estavam lançando um ataque implacável em minha mente, se esforçando para aniquilar meus apelos com todo o seu poder malévolo. Por um breve momento, a dúvida penetrou em meu coração, tentando me abandonar minhas orações por completo. Eu me senti completamente fraco e isolado, dominado pela escuridão opressiva que me cercava. Esses seres malévolos estavam se infiltrando em minha alma, apertando seu controle e me aprisionando em desespero. No entanto, em meio a essa escuridão sufocante, uma pequena centelha de desafio cintilou dentro de mim, recusando-se a abrir mão de minha fé em Deus. Embora meu espírito parecesse frágil, eu não havia me rendido completamente. Aquele sussurro fraco ecoou novamente nas profundezas do meu ser: não desista, Mark, orar é seu caminho para a liberdade. Com esse pensamento acendendo uma nova resolução, deixei de lado meus medos e abracei a oração com todas as minhas forças restantes. Com cada palavra que eu pronunciava, minha crença se aprofundava, e eu sentia uma conexão crescente com o divino. Deus, eu posso sentir a tua presença mesmo neste abismo de escuridão. Eu sei que você ouve meus gritos. Os seres malévolos podem tentar arrastar minha alma para as sombras, mas eu jurei seguir a tua luz. Enquanto eu continuava a orar fervorosamente, uma resistência começou a crescer dentro da minha mente. A presença opressiva das entidades demoníacas começou a diminuir, era como se seu poder sinistro vacilasse sob o peso da minha fé. Essa era uma força que eu nunca havia experimentado antes, um poder divino que me envolvia. Minhas orações se transformaram em um escudo protetor ao redor da minha alma, me fortalecendo contra a escuridão implacável. Naquele momento de revelação, eu entendi que a oração não era meramente um apelo por salvação, era uma profunda declaração da libertação da minha alma.
À medida que minha confiança em Deus se aprofundava, a influência dos seres demoníacos parecia se dissipar. Eles tinham vindo para me prejudicar, para afogar meu espírito em desespero, mas percebi que, enquanto eu continuasse a orar, seu domínio sobre mim enfraqueceria. Encorajado por essa resistência dentro de mim, intensifiquei minhas orações. Deus, tua luz brilha mesmo nesta escuridão, guiando-me com certeza inabalável. Eu não te abandonei e sei que tu não me abandonarás. Com cada declaração, a clareza começou a emergir das profundezas da minha turbulência. Mesmo neste reino sombrio, reconheci o poder inegável de Deus. Não importa quão ferozes e implacáveis fossem as forças demoníacas, elas acabariam sendo compelidas a recuar diante das minhas orações inabaláveis. Naqueles momentos angustiantes, a oração assumiu um significado muito além de meros pedidos de ajuda. Tornou-se um desafio ousado contra o poder de Satanás, uma forma de resistência dentro do próprio coração de seu reino. Cada oração que eu proferia perfurava a escuridão sufocante como um raio de luz brilhante, oferecendo-me um lampejo de esperança em um lugar aparentemente sem esperança. Com cada ato de devoção, eu sentia a agitação do anseio da minha alma por liberdade. Os seres demoníacos tentavam implacavelmente abafar minha determinação, sussurrando dúvidas insidiosas em minha mente e me incitando a desistir da esperança. No entanto, eu me recusei a ouvir. Com a força das minhas orações, comecei a neutralizar sua presença opressiva. Cada súplica acendeu um fogo maior de libertação dentro de mim, queimando mais forte a cada palavra. Percebi que a oração não era meramente um exercício de articulação, era uma expressão profunda de devoção genuína, fé e confiança em Deus. Mesmo neste reino sombrio, sentindo o poder de Deus surgir dentro de mim, sobrepujando tudo que buscava me derrubar. Não importa quão profunda fosse a escuridão, minha fé nele permanecia inabalável. A cada oração, meu desejo por liberdade se intensificava e, à medida que as forças demoníacas recuavam, eu respirava fundo. Em meio à natureza aterrorizante deste lugar, uma sensação inesperada de paz começou a envolver minha alma. Minhas orações se tornaram um escudo e uma fonte de libertação para meu espírito. Eu entendi que a única maneira de me libertar das correntes que me prendiam neste reino era nutrir minha fé em Deus e persistir em minhas orações, independentemente da oposição que eu enfrentasse. Eu me agarrei firmemente à força divina concedida a mim. Esta jornada estava transmitindo uma lição vital. Eu precisava acreditar no poder transformador da oração e cultivar uma devoção sincera a Deus. Ao retornar à vida, eu reconstruiria tudo, estabelecendo uma base mais forte para minha fé e compromisso com Ele. À medida que os seres demoníacos se retiravam um por um, senti uma profunda paz interior florescendo dentro de mim, um sinal claro de perdão lavando minha alma. Quando reentrava no mundo dos vivos, fiz uma promessa sagrada a Deus, valorizar essa paz recém-descoberta e abraçar uma vida renovada. Essa experiência fortaleceu minha fé. Eu guardaria vigilantemente minha conexão com Deus, infundindo minha vida com seu amor e orientação. Escapar da escuridão e realmente libertar minha alma só era possível por meio de uma proximidade inabalável com Ele. Eu estava resoluto em minha determinação de me agarrar firmemente a essa luz divina e permanecer firmemente devotado ao seu caminho. Quando abri meus olhos, me vi cercado por rostos familiares, suas expressões tingidas de preocupação. O quarto estava um pouco turvo no início, mas minha visão clareou rapidamente. Eu estava em um quarto de hospital, envolto pelo calor dos meus entes queridos. Quando o médico se aproximou silenciosamente, informando-me que eu estava em coma há mais de 3 meses, choque e espanto tomaram conta de mim. Refleti sobre o significado da minha jornada durante aquele tempo. Embora meu corpo estivesse em silêncio, eu sabia que minha alma havia passado por uma profunda purificação e transformação. Essa experiência havia mudado completamente minha perspectiva sobre a vida. Em primeiro lugar, entendi que minha devoção a Deus precisava permanecer vibrante e viva.
Não poderia ser confinada a momentos de adoração, tinha que permear cada aspecto da minha existência diária, cada ação, cada respiração. Eu tinha adquirido uma apreciação mais profunda pela santidade da vida e pela essência do propósito da minha alma neste mundo. Todas as manhãs, eu agora acordava com gratidão genuína, um sentimento que eu havia ignorado anteriormente, mas percebi que era essencial para nutrir meu espírito. Nesta vida renovada, minhas prioridades mudaram drasticamente. Comecei a valorizar meus entes queridos e meu entorno com maior intensidade. Tornei-me profundamente consciente da importância de ser sensível aos seus corações e necessidades. Eu não podia mais ignorar minha própria raiva, egoísmo e orgulho, sabendo que até mesmo o menor passo em falso poderia deixar marcas duradouras em minha alma. Cada ação que eu tomava, como interagia com os outros e se eu abordava cada momento com gratidão, se tornava uma prática consciente. Essa transformação ecoou na minha vida profissional e nas rotinas diárias também. Reconheci a natureza fugaz das ambições e desejos mundanos que eu havia perseguido, percebendo que não precisava deles para encontrar paz em minha alma. Em vez disso, descobri a realização nos momentos simples e significativos da vida, aqueles passados em conexão com os outros e em alinhamento com meus novos valores. Minha devoção a Deus se tornou minha verdadeira bússola na vida. Tomei uma decisão consciente de refletir seu amor priorizando a honestidade e a justiça em todos os meus esforços. Agarrei-me à oração em todas as oportunidades, apreciando cada momento que fortaleceu meu vínculo com Ele. Muitas vezes reflito sobre aqueles primeiros momentos em que acordei no hospital, lembrando como meu corpo permaneceu em silêncio por 3 meses enquanto minha alma passava por uma profunda transformação. Esta foi minha segunda chance, um presente que jurei honrar vivendo cada dia com gratidão. Por meio dessa experiência, passei a entender a importância de manter minha alma perto de Deus como nunca antes. Um dos conselhos mais poderosos que guiam minha vida vem de Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Este versículo me lembra que se afastar das distrações mundanas e se aproximar de Deus é o caminho mais seguro e gratificante. Outro versículo-chave que ressoa comigo é 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta promessa me assegura o perdão, a compaixão e o amor inabalável de Deus. Espero que cada um de vocês carregue o amor e a orientação de Deus em sua vida a cada passo que der. Vamos nos apoiar em sua misericórdia, sua luz e seu amor. Lembre-se de andar em seu caminho e abraçar cada dia como um novo começo. Obrigado por estar aqui comigo e ouvir minha jornada. Que a paz, o amor e o perdão de Deus iluminem sempre nossos caminhos.